Oi, meu nome é Paulo Renato. Eu vou fazer uma série de alguns vídeos falando um pouco sobre fotografia, certo? Sobre equipamentos, né, e técnicas de fotografia. Eu não sou nenhum fotógrafo não, mas eu venho estudando um pouco sobre isso e eu achei legal fazer uma série assim contínua, assim, bem básica sobre o que é cada coisa e para que serve. Para as pessoas que estão começando mesmo, certo? Então eu vou falar nesses vídeos um pouco sobre as câmeras, né? Alguns tipos de câmera e para que elas servem. Vou falar sobre lentes, alguns tipos de flash, filtros que você pode colocar na sua lente, parasol, canetas de limpeza, são equipamentos menores como controles também. Outros tipos de lentes que você pode encaixar na sua lente, quer dizer, outros tipos de lentes que você pode encaixar na sua objetiva. Porque o pessoal chama isso aqui de lente, mas o nome certo seria objetiva, certo? Porque a objetiva contém várias lentes, certo? Então, para hoje eu vou começar a falar um pouco sobre câmeras, certo? Sobre o kit básico de uma câmera. Ok, para câmeras a gente tem as compactas, certo? Essas não te proporcionam muita opção do que fazer, certo? Elas basicamente controlam tudo por você. Mas o bom delas é que elas são pequenas, né? Compactas, como diz o nome. A gente tem algumas semi-profissionais, como essa aqui. Essa aqui é uma semi-profissional. Ela já tem uma lente intercambiável, certo? Você pode trocar. Mas isso não quer dizer nada sobre a câmera, certo? Normalmente as câmeras que podem trocar as objetivas, elas já têm uma funcionalidade maior, certo? Ela já permite você um controle maior do que você quer fazer na sua foto. Mas não é só porque troca a lente que é boa, certo? O bom dela é o modo que ela tem. Que ela tem o modo manual em que você controla todos os fatores que vão fazer a sua foto. Bom, a gente tem também as DSLR de entrada, que é essa aqui. Todo mundo pensa que é profissional, mas ela não é profissional ainda. Ela tem um sensor menor, ela não tem um sensor full frame. O sensor full frame é o sensor que tem o tamanho daquele filme antigo de foto. Essa daqui tem um sensor um pouco menor, certo? Mas essa é a minha câmera que eu comprei aqui. É uma Canon T3i. E eu acho que ela me serve muito bem. Acho que ela me satisfaz para todo tipo de foto que eu preciso fazer. Certo? A gente tem aqui algumas lentes, mas eu não vou falar sobre elas hoje. Então, deixa eu tirar daqui. Essa não. Nem de flash também. Nem de filtro. Bom, então a gente tem aqui. Esses aqui são os três tipos que eu tenho. Eu não tenho uma câmera full frame aqui para mostrar para vocês, mas é basicamente o mesmo formato dessa câmera aqui, só o sensor dentro dela que é maior. Bom, não vou me estender muito falando sobre as câmeras compactas, acho que todo mundo conhece. Basicamente você aperta o botão, certo? E ela tira a foto. Basicamente isso. Então a gente vai deixar ela pra cá. A gente tem essas câmeras aqui, que essas sim já começam a fazer basicamente as mesmas coisas dessa daqui, que é uma DSLR. Então, colocando ela no modo manual, eu consigo controlar o ISO, também consigo controlar a velocidade da foto e consigo controlar a abertura do diafragma, certo? Essas são as três coisas básicas para você tirar a foto. Então, basicamente, essa câmera aqui e elas têm
a mesma funcionalidade. A diferença é que essa daqui tem um sensor um pouco maior, que é bom para tirar fotos melhores, principalmente à noite. E essa tem um sensor um pouco menor, certo? O sensor, gente, é a parte que captura a imagem, é como se fosse o filme antigo. Então, hoje eu vou falar dessas duas coisinhas aqui. A lente que vem no kit da Canon e o corpo dela, certo? Que é esse corpo aqui, sem essa lente. Deixa eu tirar essa lente para não confundir. Ok. Só para vocês não confundirem. Então a gente tem aqui o corpo da lente e a lente. Isso aqui é o que vem no seu kit quando você compra a câmera, tudo bem? Basicamente você vai ter alguns formatos aqui, você tem formato de filmagem, formato de automático, que muita gente compra essa câmera e usa no automático. Eu não sei para que essas pessoas compraram essa câmera na verdade, porque o bom dela é você não usar ela no automático, certo? A gente tem um programável, em que você seta o ISO, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas você seta o ISO, e ela automaticamente ela seta a velocidade e a abertura que ela acha melhor. Você tem o TV, que é o Shutter Priority, em que você seta a velocidade que você quer que a foto seja batida, o f-stop dela, e a câmera só seta a abertura. Você tem o AV, que é o Aperture Priority, em que você seta a abertura do diafragma e a câmera seta a velocidade da foto para você. E você tem o manual, em que você seta essas três coisas. Esses são basicamente os que eu mais uso. Tem o Creative da câmera, tem foto para corrida, outros modos que eu não vou falar aqui. Bom, então, eu falei de três coisas que a gente tem que usar bastante, né? O ISO, a abertura do diafragma e a velocidade, que é o f-stop. Essas três coisas, elas basicamente fazem a foto. Então, o que seria o ISO? Falando primeiro do ISO, o ISO é a sensibilidade que o seu sensor tem à luz. Basicamente, numa frase curta, ela é isso. Ou seja, naqueles filmes antigos a gente comprava com ISO 100, com ISO 200. Eu já cheguei a comprar alguns filmes com ISO 400. Na época que eu tirava algumas fotos, que eu não tirava muito. Mas só para você remeter, você tinha aqueles filmes que você comprava para revelar depois. E você tinha esses ISOs. Para vir para a era digital e não mudar todo um conceito, se adotou essa mesma ideia, certo? De exposição. Então, se você tem um ISO pequeno, como um ISO 100 ou 200, o seu sensor ou o seu filme não vai ser muito sensível à luz, certo? Ele vai precisar de uma quantidade grande de luz para fazer a foto. Ou seja, se você colocar um ISO 100 à noite, provavelmente sua foto vai ficar preta, certo? E aí ele vai subindo, 400, 800, 1600, e aí vai, certo? A minha câmera vai até um ISO de 6400, certo? Que eu não gosto muito de usar porque deixa muito ruído na foto. Que a gente pode falar, eu posso fazer outro vídeo sobre isso depois. Mas, então basicamente, quanto maior o número do ISO, variando de 100 até câmeras que vão até mais de 12.000, então quanto maior esse número, mais sensível o seu sensor vai estar à luz. Então, se você vai tirar uma foto à noite e você precisa de uma sensibilidade maior para conseguir uma foto mais nítida, mais clara, você vai ter que abrir mão e usar um pouco mais de ISO. Mas fotos com ISO baixo, como 100 e 200, elas ficam bem mais nítidas, bem mais sem ruído, sem granulação na foto, certo? Então é mais indicado que você use ISO baixo. Mas se não tiver opção, você usa o ISO maior. Outra coisa que eu falei é do f-stop, da abertura. Então a gente tem o f-stop, ele é controlado na câmera e varia de 30 segundos de exposição até 1/4000 no meu caso.
Esse 1/4000 quer dizer que se você pegar um segundo e dividir por 4000, esse vai ser o tempo que vai ser exposta a sua foto. Então é bem rápido. Então mais uma vez você tem uma amplitude de coisas que você pode fazer com isso. O mais normal é, se você quiser congelar a imagem, você usar velocidades maiores, acima de 1/250, você já consegue começar a congelar a sua imagem e fica uma coisa parada, entendeu? Frisada. Se você quiser captar o movimento de uma luz ou de alguma coisa, você usa uma velocidade um pouco mais baixa. E por final, a abertura. A abertura tem a ver com a quantidade de luz que entra por um bocal. Imagine que você tem um furo na câmera, que seria o diafragma, que ele abre ou fecha, e quanto mais aberto ele está, mais luz vai entrar, né? E se ele estiver mais fechado, vai entrar menos luz. Porém, se ele estiver muito aberto, ele foca em um ponto só. Ele foca em, tipo, se ele tiver, vamos dizer que aqui eu tenho essa câmera aqui, que é o que eu quero tirar foto. Se eu estou com essa câmera tirando foto daqui e eu estou com essa abertura de pequena, que começa mais ou menos de 1.2, vai até f22, normalmente a gente não usa mais do que f22, mas se eu tiver numa abertura de 1.2, por exemplo, ele vai focar mais ou menos isso aqui. Entre meus dois dedos aqui vai estar focado, certo? Menos até, talvez isso aqui vai estar focado. Se eu tiver uma abertura, eu vou aumentando a abertura. Se tiver uma abertura 5.6, por exemplo, ele já começa a me focar isso aqui. Se eu tiver uma abertura 10, ele vai focando cada vez mais, certo? Não é um foco preciso, todo esse range aqui, mas é uma coisa que a gente pode dizer que é um foco aceitável até esses dois limites, no caso de um f-stop, de uma abertura maior. Então essas três coisas basicamente são bem importantes na fotografia. Outra coisa que eu vou falar hoje é sobre essa lente aqui. Dizem que ela não é uma lente boa, mas ela é uma lente bem barata, que vem com kit, certo? Vem com a câmera. E ela tira fotos legais, sim. Eu acho que ela consegue, pelo preço que ela vem, ela consegue fazer um trabalho bom, certo? Não é nada como, por exemplo, uma lente dessa aqui, certo? Que é uma lente fixa, que tem uma qualidade de imagem muito superior, mas eu comecei com essa aqui e me serviu muito bem. Eu diria que ela tira boas fotos. Então, essa é uma lente 18-55. Esse é o range que ela tem, tipo, de 18, que é considerado uma grande angular, até 55, que já começa a ser uma telezoom, certo? Não diria que seria uma zoom lens, não, mas você já começa a poder tirar umas fotos mais sem tanta distorção. Então isso aqui basicamente é o zoom que ela tem, certo? De 18mm até 55. E isso faz dela uma lente wide angle, ou seja, grande angular. A abertura mínima dela é de 3.5 quando ela está em 18mm. E ela vai até 5.6 de mínimo quando ela está em 55mm. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela é uma lente escura, certo? Até 2.8 de abertura mínima, até 2.8 isso é uma abertura que permite uma grande quantidade de luz entre na câmera. Como por exemplo essa daqui, ó. Essa aqui tem 1.4, perdão. Ela é uma 50mm e ela tem 1.4 de abertura. Então, você consegue ver aqui, acho que vocês não vão conseguir ver não, mas se eu colocar as duas aqui, ó, vai ver que, acho que vocês conseguem ver daí, vou chegar mais perto. Então você consegue ver que esse buraco aqui, ó, é muito maior do que esse, certo? Isso mostra que ela vai conseguir, essa aqui vai conseguir pegar muito mais luz do que essa daqui, certo? Isso basicamente é o que quer dizer 3.5 e 1.4, certo?
Mas então, esquece aqui por enquanto. Então a lente já é uma lente escura, certo? Ela é estabilizada, ou seja, ela tem um estabilizador que, se você tremer um pouco ela, não tremer muito, mas tremer um pouquinho, ela tenta compensar esse tremor para a foto sair perfeita, sair sem estar borrada. E ela tem autofoco e manual foco. Diferente das lentes da Nikon, todas as lentes da Canon ela tem autofoco, certo? Se for Canon mesmo, se não for, tipo, essa daqui é Sigma, ela tem autofoco, mas ela é de outra marca. Então, tipo, as lentes da Canon, todas elas têm a função de autofoco, que é muito bom no dia de hoje, que ninguém quer ficar focando. Eu, pelo menos, uso bastante desse artifício, que você focar, certo que sai um pouco melhor se você focar manualmente, sai um pouco mais limpo no que você quer focar, mas o foco automático, ele pra mim, ele já funciona muito bem. Certo? Então é isso. Por hoje eu falei da câmera, certo? Um pouquinho. Esse kit aqui tá na faixa de $550 por aí, mais ou menos. No Brasil acho que tá 2.000 alguma coisa, R$ 2.300 basicamente esse kit aqui. E é isso. Por hoje é isso aí.